A Rádio Atlan apresenta Construindo Pontes. A coragem de encurtar distâncias. Apresentação: Juscelia Aparício. Olá, ouvintes da Rádio Atlan, sejam bem-vindos. Meu nome é Juscelia Aparício, sou psicóloga. Minha base teórica se chama Análise Bioenergética. Também bebo de fontes como a medicina chinesa, a acupuntura e outras práticas de cultivo de energia. Sou estudante da Revelação Cósmica e esse programa se chama Construindo Pontes. É uma tentativa de provocar reflexões sobre temas relacionados ao psiquismo humano. Hoje o tema que proponho é uma reflexão sobre a competição. Vamos lá. Sabemos que somos almas velhas. O ser humano nesse formato de corpo e capacidade cerebral é relativamente novo pela idade do universo. Provavelmente nós já vivemos muitas outras coisas lá atrás. Muitas outras formas, sensações. O universo tem quase 14 bilhões de anos. O ser humano, com as partes dos cérebros que conhecemos, primitivo, neocórtex e límbico, foi se desenvolvendo nos últimos 50 mil. Estamos aprendendo ainda a se comportar com esse cérebro, com esse corpo. Esse corpo é uma roupagem para essa experiência. É um macacão especializado que o nosso espírito usa para experienciar essas ferramentas que movem o psiquismo. Se pensar que a gentileza apareceu por volta de 12 mil anos, estamos engatinhando ainda nesse processo de desenvolver ações mais refinadas. Devem ter muitas emoções, muitas sensações, muitos comportamentos ainda a serem criados e refinados. Sabemos que pelas informações trazidas pela revelação cósmica, cada ser vivo tem uma cota do código-fonte do Criador. E esse código é bem antigo e carrega nele tendências deletérias pelos problemas causados na queda e outros problemas que foram vindo durante as pesquisas e experiências. Sabemos que após muitas tentativas de conserto, houve um trabalho de lacre de informações desse código, para sobrar espaço para o ser humano produzir informações novas, as tais proteínas, que criam soluções novas para problemas velhos. Nesse processo de evolução, nesse laboratório de experiências, sabemos também que os espíritos humanos foram criando mais informações deletérias, vida após vida, tentativa após tentativa, porque tudo foi feito de improviso. Não existia uma pedagogia de como agir nesse corpo. Tudo foi empírico, tentativa e erro. O fato é que temos um cérebro com capacidades incríveis, mas que carrega também informações antigas, principalmente na parte reptiliana. Temos instintos muito antigos, primitivos, que estão por aqui ainda. Em alguns, já são mais controlados, refinados, transformados. Em outros, bem atuantes ainda. Chegamos aqui sem saber de onde viemos. Não sabemos exatamente o que estamos fazendo aqui e nem para onde vamos. Sabemos de cara que tem um portal de entrada e um de saída desse corpo. Fora disso, só sabemos coisas trocando um com o outro. Quem descobre, conta para o outro. Cria modelo, cria uma teoria, produz material intelectual. Uma parte reproduz, outra não gosta. Forma-se um grupinho aqui, outro ali.
várias tentativas, faz de um jeito, faz de outro jeito. A gente vai experienciando e criando ao mesmo tempo. Criando compreensão e criando coisas novas. O fato é que existe dentro de nós esses instintos primitivos. O impulso para procriar, para sobreviver, a busca por alimento, fugir das situações perigosas, medo de trovão, medo de gritos, medo de objetos que chegam rápido no corpo, medo da punição, medo da dor física, o uso da violência física ou verbal como defesa, luta por espaços. Com o processo de racionalidade, houve uma tentativa de organização desses impulsos. Foi-se criando soluções para as necessidades. A agricultura, os abrigos, as tribos, ferramentas foram criadas, organização do sistema financeiro, das trocas, sistemas sociais, sistemas de aprendizado, de educação, medicinas, leis. Até os dias de hoje, com toda essa tecnologia que a gente conhece, que facilita muito a nossa vida. Nós conseguimos administrar tudo isso. Com o processo do cérebro límbico, foi se construindo um refinamento dos instintos. A violência diminuía entre os grupos menores, começou a ter um pouco de confiança no outro, cuidado com os mais fracos, com os idosos, os pequenos grupos se organizando com amor, com gentileza, com compaixão. O egoísmo foi amenizado com uma certa capacidade de dividir. Não era só um que precisava sobreviver, era o grupo. Construímos muitos comportamentos novos na relação com os nossos pares e com a natureza. A arte como forma de expressão, a beleza como nutrição, a ciência com suas pesquisas, a gentileza, a diplomacia, a medicina que alivia as dores, tecnologia que facilita muito a vida. Não há como negar, nós construímos muito. O cérebro, essa parte do neocórtex, a racionalidade, ajudou muito. E o cérebro límbico, as emoções, contribuíram para refinar tudo isso. Inclusive hoje, por conta disso, nós conseguimos ficar mais tempo aqui na Terra. Nós vivemos mais. Nós estamos em construção ainda, transformando esses instintos mais primitivos. Hoje eles já estão aqui fazendo parte do dia a dia. Hoje a gente talvez não se importe tanto com eles, mas eles acabam sendo educados. Os instintos mais grosseiros, mais agressivos, eles ficam um pouco mais aceitáveis. Depois desse panorama, desse painel, eu vou fazer uma dobra de página. Pensar um ponto que ainda está muito latente, que é a competição. A raiz da palavra vem do latim. Significa disputa, luta, procurar ao mesmo tempo, rivalidade. A competição implica que alguém ganhe e outro perca, como se fosse aposta. Ganha algo, se perde algo. Quem perde paga, dá o seu lugar para o outro. Sabemos que as apostas, por exemplo, começaram lá no universo vizinho. E até hoje elas estão por aqui também no nosso. Apostas de jogos de loteria, apostas de jogos de futebol. Agora tem as bets, as Olimpíadas, um evento mundial. Um atleta aposta todos os seus esforços para chegar em primeiro lugar. Ele precisa
ser muito bom, ele precisa ser melhor que o outro. Quem joga na loteria e não ganha, perde dinheiro, mas alguém ganha. Não ganhar os primeiros lugares de um jogo olímpico, se perde um troféu, se perde a glória, mas alguém ganha. Hoje a competição está em tudo. Quem chega primeiro, quem adquire mais bens, quem consegue visibilidade, quem descobre primeiro, quem ganha mais likes, quem é mais desejado, quem lacra mais nos comentários, quem consegue um lugar na área VIP, na boate, no show, no aeroporto. Parece que a vida tem uma área VIP e uma área da ralé. Uma área grande e uma área pequena. Na Terra tem lugar para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Tem água para todo mundo. Tem comida para todo mundo. Mas a sensação é de que não há lugar para todo mundo. Só para os fortes. Só para os que chegam na frente. A competição para pegar a melhor parte. E muitos nem conseguem uma pequena parte, que alguém já pegou. De sobra em sobra, fica a falta da experiência mais completa. Uma parte desfruta muito e uma parte fica com sede. E essa parte que tem sede, ela pode assistir na tela do seu celular, na palma da sua mão, 24 horas por dia, pode assistir a área VIP. E o que tem lá na área VIP? Isso vai produzindo o quê? Um desejo de estar lá. Esse desejo fica pulsando. E se a pessoa não conseguir, não tiver recursos para lutar por isso, porque existe uma jornada para chegar lá, a autoestima dela é abalada. O seu ser se sente pequeno, sente falta, sente excluído, sem capacidade. O seu valor diminui e ele se identifica com essas sensações. E ele vai ficando mais apequenado, mais distante, mais separado dessa nata, dessa parte melhor. E aí o que sobra? O que sobra para quem está em falta? O que sobra para quem não tem? Sobra a frustração, muitas vezes. Sobra essa sensação de menos-valia. Sobra a sensação de que a vida não é boa. Outros usam isso como modelo e acham que essa é a realidade de uma vida feliz. Precisa competir, precisa ir em busca e às vezes surge uma agressividade, uma força de conseguir a qualquer custo. Gasta-se muita energia para buscar esses modelos que estão ali na tela do celular. O que sobra mais para quem não está lá, no palco, na arena, no campo de futebol? O que sobra? Sobra torcer pelos que estão lá. Sobra torcer, criar uma torcida, pegar um ali e torcer por ele. E acaba até achando um prazer nisso. A área VIP acaba sendo um grande espetáculo para quem não consegue. Quando um time de futebol ganha, o êxtase da torcida é absurdo. Se chora, grita, se alegra, é um fenômeno muito interessante. Já os que perdem, choram, são humilhados pelos amigos, reclamam, criticam o técnico. É um fenômeno muito interessante. Quem não consegue participar, pode assistir e torcer. Estamos todos no mesmo oceano. Uns têm barcos melhores que outros, uns têm um iate, outros uma pequena prancha para não se afogar. Definitivamente não estamos no mesmo barco.
estamos no mesmo oceano. Os barquinhos para navegar são diferentes e quanto melhor o barco, mais oportunidades de experiências mais prazerosas, menos perrengue. Consegue-se ter experiências mais complexas. A gente vai dar um pequeno intervalo agora na nossa reflexão e já voltamos. Olá, ouvintes, estamos de volta para a segunda parte da nossa reflexão. Hoje estamos falando sobre a competição. Vocês já perceberam a alegria que dá competir e ganhar? Pense naquele jogo de cartas entre amigos. A busca pela carta que acaba com o jogo. Elimina todos os adversários da mesa. A alegria que dá. Todo mundo já experimentou. Alguns até se viciam nisso e querem buscar a sensação o tempo todo. Não tem resistência para a frustração. Não gosta de perder. Não sabe perder. Às vezes, isso já aparece até numa criancinha muito pequena. Eu não atendo crianças no consultório, mas eu sei que algumas chutam, quebram os jogos quando perdem. São levadas para o psicólogo fazer uma espécie de adestramento. Os pais nem sabem como agir com aquele serzinho desgovernado. Tão pequeno e já sendo muito competitivo. A competição, ela seleciona, ela exclui, ela separa, ela elimina, ela apaga o outro, ela cancela muitos. Alguns não sabem nem jogar, nem competir, não têm recursos para isso. E eles se entregam, viram uma espécie de gandulas. Sabe aqueles gandulas do futebol? Que trazem a bola para os ídolos continuarem dando show? Dentro desses processos de jogos, de competição, de torcidas, muitas mortes, crueldades alimentam esses jogos. Torcidas se estapeiam depois dos jogos. É um fenômeno que vira um grupo, né? uma espécie de egrégora, que cria um corpo único. Uma pessoa põe uma camisa de um time e ela se torna o próprio time, o próprio grupo. A competição, ela impede a unidade. Ela favorece a união de um grupo, mas ela impede a unidade de todos que estão no jogo. Até dentro de uma orquestra sinfônica, tem a fila do primeiro violinista e os demais ficam mais atrás. Um violinista, ele quer chegar lá na primeira cadeira. Para sentar naquela cadeira tem que ser muito bom. Tem que deixar muitos outros para trás. Nós criamos isso. A fila dos que chegam primeiro. Quem chega primeiro se sente mais poderoso, mais respeitado. Sente aquela recompensa maravilhosa. Nós vimos que a sensação de ganhar é muito boa. Sensações, todas elas, produzem química. E a sensação de ganhar produz dopamina. Químicas boas. A busca por sensações é o que está por trás de todo o jogo da existência. Talvez estejamos por trás de uma sensação superior. Algo muito potente. Algo muito potente que possa mudar tudo isso. Mas por enquanto a gente está experimentando essas aqui, que a gente já está produzindo já há algum tempo. Essa química de prazer, ela retroalimenta o comportamento. E se exige mais comportamentos assim para que ela volte. Isso vai sendo uma mola propulsora da vida. Os programas pedagógicos, por exemplo, das escolas, eles já começam a determinar a nota mínima. Para competir, tem que ter, no mínimo, a nota tal.
Existem escolas bem conhecidas que colocam as fotos e os nomes de seus melhores alunos no muro, uma foto imensa. Aqueles que foram para a faculdade deixaram muitos outros para trás. Ir para o ensino superior de qualidade é competitivo, pelo menos aqui no nosso país. Existem outros modelos, mas não são acessíveis para todos. Uma mulher compete com outra mulher nos jogos de sedução. Um homem compete com outro homem nos jogos de poder. Um professor compete com seus colegas para ver quem é mais admirado. Um influencer compete com outros para ver quem consegue ter mais influenciados. Isso está em toda parte. Tem uma busca por destaque. Uma marca de tênis na vitrine compete com outra. Parece que a existência de algo, de alguém, precisa o tempo todo ganhar um espaço, se autoafirmar o tempo todo. Precisa de um lugar. Eu já recebi pacientes com sentimento de vazio existencial, de muita inutilidade. Alguns usam a palavra invisíveis. Sabia que existem pessoas que se sentem invisíveis? Já recebi outros com ansiedade por não estar mais nos primeiros lugares. Ou porque nunca chegou lá. O desejo é muito grande, ele sofre com isso. Ele quer que o psicólogo ajude a descobrir quais são os seus obstáculos, porque ele quer chegar lá. Ele quer ter a experiência. Já recebi também pacientes humilhados e excluídos em processos de rejeição, com um sofrimento imenso. Já vi também pessoas com orgulho ferido porque os outros não enxergam mais o seu valor. O fato é que é muito comum o ser humano distorcer a realidade. Os sentimentos se misturam com o seu próprio ser e causam sofrimento, porque eles se identificam com esses sentimentos. Ah, mas é muito bom ser competitivo, Juscelia. Tem uma coisa boa, a pessoa vai se esforçar para ser alguém no mundo. É necessário se esforçar para existir? A existência está nos fazendo um favor, é isso? Seja o melhor, se torne melhor. Você nasceu para brilhar. Seja bom que o prêmio vem. Curioso isso. O que tem por trás desse discurso? Me lembro da história de um dos primeiros protótipos do ser humano que foi criado. Parece que foi bem antes de Adão. Parece que ele apresentou sinais de muita perfeição. E o Criador desistiu dele. O jogou num abismo. Parece que ele está lá até hoje. Fiquei muito chocada quando eu vi isso. É uma ameaça? Descarta? É imperfeito? Descarta? É perfeito? Pode ser uma ameaça? Descarta? Quantos seres foram criados e descartados? Quanta comida descartada no mundo? O descarte está por toda parte. Será que essa prática de descartar está dentro de nós? É fácil julgar o que está fora de nós, mas e dentro de nós? E na minha cota de responsabilidade, eu faço isso? Eu uso e descarto? Eu tenho muitas plantas na minha casa. Eu gosto muito que elas estejam bem verdinhas, bem bonitas. Outro dia, uma delas, que era linda, começou a secar. E eu comecei a me incomodar. E começou a passar pela minha cabeça aqueles pensamentos que a gente não sabe de onde vem.
Acho que eu vou jogar fora, usar esse vaso para colocar uma planta mais bonita. Já estava até pensando em qual planta. Logo em seguida eu pensei nisso e me veio um desconforto no estômago. Engraçado como o nosso corpo dá sinais de incoerências. Eu lembrei que pode ser que alguém já fez isso comigo, me usou e me descartou. E eu estava ali prestes a fazer isso com a minha plantinha. Eu olhei para a planta e pensei, mas ela está realmente morta? Talvez ela esteja passando por uma fase de troca de folhas. Daí eu fui lá e sentei do lado dela, comecei a olhar e vi umas folhinhas bem pequenas brotando. Ou seja, ela estava viva e merecia meu respeito. Precisava de tempo para se recuperar. E daí eu troquei a terra, tirei as folhas secas, cuidei, coloquei num lugar mais claro. Fiz tudo isso um pouco envergonhada. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu até pedi desculpas para ela. Não sei se ela entendeu, mas eu entendi que pedir desculpas em voz alta, admitir em voz alta, é reforçar uma nova postura. Na bioenergética, a autenticidade está ligada à voz, ao chakra laríngeo. Usar a voz, criar um discurso interno e pronunciá-lo, dar voz para esse discurso, é treinar a sua autenticidade. Trazer para fora o que está dentro. A autenticidade te dá a habilidade de não precisar de modelos o tempo todo. Você consegue ter um modelo seu. Falar, criar conceitos, criar valores, vai trazendo um tônus, um tom. Não se deixa para o outro interpretar esse tom. Eu me responsabilizo dizendo e dando tom. Falar para si de forma clara. Falar com o outro de forma clara. A voz é um instrumento das palavras. Uma sugestão aqui. Use mais áudio nas mensagens importantes que você manda para as pessoas que você gosta. Dê o tom correto. Não dificulte a vida do outro. A comunicação nem sempre sai de forma limpa. Ela também carrega emoções. Às vezes, um paciente fala por várias sessões sobre uma única frase que ele recebeu no WhatsApp. Sim, isso é muito comum. Ele fica tentando interpretar, cria fantasias. Ele não pergunta. Ele entra em sofrimento. Usar a voz é dar sentido para o que está dentro. Você dá o sentido, você dá o tom. Inclusive para você mesmo. Por exemplo, usar a voz para gritar é maravilhoso. Às vezes, dentro de um carro, dirigindo numa rodovia, você pode gritar um não bem prolongado e você não tem a noção de como isso é libertador. Às vezes, raiva reprimida sai com gritos, sai facinho da gente. Nas práticas corporais, é um exercício de liberação de energia gritar. Entende? Gente, voltando para minha plantinha, é que eu não consigo mostrar aqui na rádio. Mas depois de umas 3 semanas, vocês já sabem o que aconteceu. Ela começou a ficar bonita. Aquelas folhinhas cresceram. Ela está muito linda. Eu peguei um xodó por ela. Porque eu sei que eu pisei na bola e eu quero me redimir. Quero embelezar aquele ato. Quero aprender a não descartar. A não excluir. Quero aprender a transformar o que é feio em algo bonito. Quero compor com o outro, ainda que esse outro seja uma planta. Quero compor para que a beleza surja, para que todo mundo possa existir. Quero dizer para mim mesma, estou aprendendo, estou consciente. E é preciso repetir esses comportamentos, essas frases, é preciso repetir muitas vezes. É um treino. Treinar para fortalecer esse lado do cérebro. Esse lado que pode gerenciar as emoções.
neutralizar a força dos instintos mais primitivos, mais impulsivos, agressivos, mais destrutivos. É importante ficar atento. Uma relação sexual, por exemplo, ela é uma ação primitiva, mas a gente pode executá-la de forma suave, agradável, amorosa. A gente pode compor numa relação sexual. Por isso a gente inventou aquele termo fazer amor. Mas numa relação sexual também se faz outras coisas, bem diferentes de amor. Isso é refinar os instintos, é embelezá-lo, é compor com o outro, não destruir o outro, não competir com o outro. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida. Olá, ouvintes, estamos de volta, agora para o final da nossa reflexão. Acho que é importante criarmos novos valores, sair das aparências e olhar mais fundo, mais de perto. Autoconhecimento é olhar para dentro, é se aproximar. Meditar é se familiarizar com o que está dentro. Autoconhecimento gera cuidado. Quando você vê, não tem como desver. Você vai lá e cuida do que está vendo. Depois de cuidar, você se torna mais forte e pode cuidar de outros. Não competir com os outros, mas cuidar, compor, colaborar, contribuir. Olha quantas palavras a gente precisa incluir nos nossos comportamentos. Quais sentimentos mais passam por mim durante um dia? Você já tentou fazer essa pergunta? Quem costuma frequentar o seu psiquismo? Quem está lá todo dia? Tem que ir descobrindo para poder fazer as reformas necessárias. Trabalhar nisso. O que é que isso está dizendo para você? A competição é algo totalmente nocivo. Penso que não precisamos chegar nos primeiros lugares. Precisamos chegar em algum lugar melhor. Talvez precisamos criar esse lugar melhor. Precisamos chegar no tempo que for possível, com os recursos que temos, com os que podemos construir. Será que podemos superar essa dinâmica posta na criação de descartar o que é fraco, o que é feio, o que é pobre, o que é incompetente, o velho, o quebrado, o ameaçador? Eu sonho com um dia em que a competição nos moldes de exclusão que existe hoje seja neutralizada. Que ninguém precisasse mais lutar para ter o que comer. Lutar para ter um abrigo, uma casa. Para ter segurança afetiva, para ser amado. Para ter socorro nas dores e doenças. Lutar para se desenvolver. Que o espaço para se desenvolver fosse mais suave, para desenvolver as habilidades, o próprio ser, as virtudes. Que esse espaço fosse sereno, tranquilo, sem obstáculos. Talvez eu possa contribuir com isso, começando em mim, não sendo um obstáculo para mim mesma e nem para o outro. Talvez eu precise conquistar essa serenidade interna para promover um espaço saudável de desenvolvimento do meu ser. Veja bem, se os elétrons precisam ser unificados e criar uma mente nova para o Criador, se um dia a gente vai ter que se reunir com todo mundo, todo comportamento que gere exclusão deveria ser eliminado. Tem uma incoerência em alimentar a competição. Ela não traz unidade, ela destrói. Eu sei que o problema é muito complexo. Eu trouxe apenas uma pequena dobra de página. Uma parte do problema. Botar um pouquinho de luz nisso. Para ver se a gente consegue avançar um pouco mais. Para que a gente não seja seduzido pelo que vem de fora. Os modelos que estão por aí.
que estimulam a competição. Tem uma música de uma banda que eu gosto, uma banda antiga, Secos e Molhados. Muitos daqui devem conhecer. Quando eu tinha 15 anos, eu fui a um show num centro cultural aqui em São Paulo, onde eu moro. Nós vivíamos o final dos anos 80, final de um regime ditatorial aqui no Brasil. E ali, naquele palco, uma banda bem provocativa. Um homem, na época o vocalista era o Ney Matogrosso. Um homem com um rosto pintado. Aliás, acho que todo o corpo era pintado, uma roupa colada no corpo. Um homem rebolando no meio das pessoas e cantando letras provocativas, com um tom de contracultura. Na época, muitos artistas usavam sua arte para contrapor com o sistema vigente. Tudo muito disfarçado. Enfim, eu estava ali naquele show, muito jovem, sem entender muita coisa do que estava acontecendo ali e no mundo. Era interessante que não tinha exatamente um palco lá. O artista ficava circulando, dançando no meio da plateia que sentava no chão ao redor deles. Tudo muito emblemático, mas eu só consegui entender depois de muito tempo. Fiquei um pouco deslumbrada, mas eu era muito jovem e imatura para compreender aquelas mensagens. Mas eu estava ali ouvindo. Até hoje eu ouço, tem umas pérolas ali que é muito interessante. Tem uma música que tem 4 minutos, mas são 8 frases que são ditas uma única vez. Chama Primavera nos Dentes a música. Diz assim: quem tem consciência para ter coragem? Quem tem a força de saber que existe? E no centro da própria engrenagem, inventa contra a mola que existe. Ele está dizendo que a coragem pode inventar algo novo. Dentro de uma engrenagem que tem uma mola que resiste a essa criação. E ele continua: quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera, e envolto em tempestade, decepado, entre os dentes segura a primavera. E aí ele dá um grito. Essa poesia é muito forte. Ela carrega em si um poder de criação, de resistência, de força. Eu imagino a cena de alguém decepado na tempestade, se esfarelando, segurando uma flor entre os dentes. Ele está dizendo que não é fácil, que a resistência é grande, que pode até ser derrotado, decepado, mas não solta a flor que está segurando nos dentes. Essa é a beleza da cena. Essa é a beleza da coragem. Construir um comportamento mais elevado é isso. É dentro da engrenagem do nosso cérebro decidir não soltar aquela boa intenção. Lutar contra a mola que vai existir. Lutar contra os padrões antigos que vão resistir. Os instintos mais primitivos. Aquilo que parece bom para mim e para o outro, aquilo que parece ser digno, que parece ser de profundo respeito, aquilo que eu consegui discernir e decidir agir em cima dessa consciência. Ter consciência para ter coragem, a poesia diz. O que é ter consciência? É usar a consciência. Nós somos uma consciência. Mas nós nos confundimos com as coisas que estão aqui fora, com as coisas que nós estamos sentindo. Usar a consciência é olhar, é decidir
não ser manipulado, é você mesmo tirar suas conclusões. É não ser manipulado por essa engrenagem que já existe. É decidir tomar as rédeas. E depois de olhar o que está diante dos olhos, de examinar essa engrenagem, é criar algo, criar um jeito mais belo de estar nela. Criar um perfume, criar uma sensação melhor de existir. E essa sensação, repetidas vezes, ela pode virar uma pulsação. Ela pode virar a sua assinatura energética. Esse perfume, esse óleo puro e perfumado que começa a rodar nas peças dessa engrenagem. Ele vai compor com ela, não destruí-la. O grupo Secos e Molhados não mudou o mundo. Pelo contrário, parece que o mundo agora está um pouco pior. Parece que a gente acumulou mais problemas ainda. Mas eles trouxeram uma mensagem. Muitos trazem mensagens. Muitos tentam ajudar ao outro. Muitos tentam compor. Principalmente os artistas. Eles nos dão muitas dicas. Eles trouxeram a mensagem que é preciso criar algo dentro da engrenagem. E se começa com coragem. Coragem de se ter consciência, coragem de existir. Direcionar a nossa consciência para essa força de criação. É tentar de outra forma. Que forma? Uma forma mais bonita. Uma forma que engrandeça, mas não diminua o outro. Algo que altere o próprio ser. E esse ser possa compor com o outro. Esse ser possa ofertar algo ao outro. Possa ofertar espaço para que o outro também sinta essa alteração no ser. Tem uma mola que resiste. Por isso tem que ter coragem. Porque precisa de resistência. Precisa vencer os medos. Precisa vencer os próprios obstáculos internos. Vencer o cansaço, as frustrações. Precisa se reformar o tempo todo para tentar se construir um ser mais forte, mais coerente. Mas tem a mola que existe. Mas também não é lutar nem competir com a mola. É apesar dela. Continuar seguindo em direção a algo que você escolheu. Isso é autonomia. É decidir com a consciência. Qual é o outro caminho? É seguir os modelos que existem. É tentar ir para a área VIP. Lá as coisas são bem gostosas. Dizem até que tem uns banquetes, bebidas, drogas, alteradores de consciência. Tem muita coisa lá que traz muitos prazeres imediatos. E se a gente escolher essa parte aí de ir para a área VIP, a engrenagem vai continuar produzindo mais do mesmo. Às vezes muda a cor, muda a roupa, muda o tom, muda a época, muda o zeitgeist. Eu vou repetir aqui as 8 frases desse poema, que se tornou uma música dos Secos Molhados, que se chama Primavera nos Dentes. Diz assim: quem tem consciência para ter coragem? Quem tem a força de saber que existe? E no centro da própria engrenagem, inventa contra a mola que existe. Quem não vacila, mesmo derrotado? Quem já perdido nunca desespera? E envolto em tempestade, decepado, entre os dentes segura a primavera.
Hoje eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia. Seguimos juntos. Que a gente consiga sustentar as flores entre os dentes. Que a gente consiga manter o perfume. Que a gente consiga ampliar a nossa consciência. Ampliar é dar mais experiência para ela. É deixá-la mais presente. É dar a mão para ela. É permitir que ela tome as rédeas dessa própria existência. Que ela tenha autonomia, que ela tenha autenticidade. Que ela precise cada vez mais de modelos de fora. Que ela precise cada vez menos de modelos de fora. Corrigindo aqui a frase. Que ela precise cada vez mais de autenticidade. Que ela tenha sede de autenticidade. Hoje eu fico por aqui. Até o próximo programa. A Rádio Atlan apresentou Construindo Pontes. A coragem de encurtar distâncias. Apresentação: Juscelia Aparício.